Deixa eu voltar agora a conversar com a advogada Edivanildo Nunes sobre o pente fino nos benefícios do INSS. E sempre que a gente fala, né, a gente costuma volta e meia falar sobre os benefícios do INSS. Para você saber o que é seu direito também, surgem muitas perguntas. Hoje não está sendo diferente, tá, doutor? Até porque é novidade, né? As pessoas estão entendendo até melhor esse assunto aqui junto com a gente. Então vamos soltar a pergunta na tela? No 991050400, chegando os questionamentos dos nossos telespectadores e internautas. A Janaína Salles diz que recebe o BPC do filho. Esse mês de julho, o benefício dele deu rejeitado. O pagamento era para o dia 29 de julho. Ela ligou para o INSS no dia 25, fez o requerimento, mas até agora não teve retorno nenhum. O que é que isso pode significar? E aproveitando já a pergunta da Janaína, doutor, esse pente fino já começou? Bom dia, Janaína. Bom dia, pessoal de casa. Brunão, o pente fino está previsto para iniciar agora em agosto. Tá. Né? Então ainda não iniciou exatamente. Mas as revisões esporádicas continuam acontecendo. No caso específico, Janaína, aí, do BPC do seu filho, a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Né? Pode ser por falta de atualização do cadastro único, Certo. que aí de fato é obrigatória essa atualização, e aí se não for feito, eles podem ter bloqueado o benefício, ou pode ter sido por alguma outra irregularidade, como extrapolação de renda. Às vezes o grupo familiar atualiza, traz um membro novo, ou então um membro desse grupo familiar já estava no cadastro único, mas não trabalhava à época, começou a trabalhar depois, e aí extrapolou o requisito da renda. O ideal é que realmente, e você já fez isso, procurar um advogado especialista na área para que ele analise especificamente o seu caso e aí veja como proceder. Nesse caso aí dela, é porque já foi negado mesmo ou tem um atraso? Pode acontecer atraso no pagamento nesse tipo de caso? É muito raro Muito acontecer o difícil, atraso do né? pagamento. O que acontece são casos específicos de bloqueio. Né? O INSS identificou alguma Entendi. situação e aí o modo do INSS, de fato, notificar aquele beneficiário de forma mais precisa é o bloqueio. Entendi. E aí é onde ele vai realmente procurar saber o que foi que aconteceu. Pelo que ela falou aí, foi um bloqueio administrativo ainda, né? Então o benefício em si ainda não está perdido. Provavelmente, judicialmente, a gente espera que isso aconteça, tá? Ela pode ter o benefício de volta. Certinho. Mais uma dúvida aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Hoje você está vendo, né? Você que está pegando o bonde andando, estamos falando sobre a Operação Pente Fino nos benefícios do INSS e dos benefícios de uma forma geral aqui também, né? A Verinha disse que é monocular, pois devido ao descolamento de retina. Ela recebia auxílio-doença, foi cortado. Ela deve procurar advogado para reverter a decisão? Tem direito a algum benefício permanente? Já agradeceu aqui, a gente que agradece também a sua participação, viu, Verinha? Em que casos esse auxílio-doença ou benefício por incapacidade pode ser cortado aí? Primeiro, já para começar, né, doutor? Verinha, é o seguinte, né? Nesse caso específico, o perito deve ter entendido, Roberta, que o benefício de Verinha não mais incapacitava ela para o trabalho. A gente precisa analisar o seguinte: qual é a profissão exatamente de Verinha, né? E a incapacidade, de fato, nessa profissão, a patologia, de fato, nessa profissão, incapacita ou não incapacita mais Verinha para o exercício da profissão. Sempre que o INSS cessar o benefício, e aí o beneficiário, ele tem a opção, né? Se ele achar realmente que a incapacidade cessou, que ele pode se realocar ao mercado de trabalho, consegue voltar a trabalhar normalmente, então ele não vai recorrer na justiça. Mas se ele entender que não, que realmente ainda está incapaz de trabalhar, ele pode sim recorrer judicialmente para pedir o seu benefício de volta. Certinho. No bloco anterior, o doutor falou para a gente, né, sobre a questão da documentação, da atualização da documentação necessária para que você se prepare para essa operação bem pente fino e que você continue recebendo o seu benefício, se esse for o caso. E o que acontece se o beneficiário não apresentar essa documentação no prazo correto? Pode perder o benefício, doutor? A princípio, o INSS informou o seguinte: se o beneficiário notificado a apresentar alguma documentação ou mesmo prestar alguns esclarecimentos não o fizer no prazo dado, o benefício de imediato, a princípio, será bloqueado. Certo. Então o beneficiário vai lá no banco sacar o benefício, não vai conseguir, vai estar bloqueado. E aí, após o bloqueio, ela pode apresentar a documentação ou prestar os esclarecimentos que foi requerido. E aí, quando apresentar, o benefício será desbloqueado e ela vai continuar recebendo normalmente até a tramitação dessa revisão. Certo. No final da revisão do benefício dela, o INSS pode decidir se mantém, e aí ela está com o benefício garantido normalmente, ou pode cortar. E aí, se cortar, ela vai ter que recorrer judicialmente.
Certinho. Tem mais dúvida aqui no nosso WhatsApp? Tem sim, vamos ver. No 991050400, já deixa salvar aí no seu celular, viu? A Eliane Silva diz que é pensionista, é portadora de câncer e insuficiência renal. Gostaria de saber se eu posso dar entrada no BPC ou LOAS. E ela disse que nunca contribuiu. E aí, doutor, nessa situação, ela pode dar entrada nesses benefícios? Infelizmente, não. E por que não? Auxílio-doença, nem a aposentadoria por invalidez, atualmente denominado benefício por incapacidade temporária ou incapacidade permanente, ela não vai ter direito, tendo em vista que ela nunca contribuiu com o INSS. BPC, ao deficiente, que seria o benefício que sobraria para ela também não vai ter direito porque ela não contribui com o INSS, certo? Mas ela tem uma renda, que é justamente uma pensão. E o BPC, benefício assistencial, ele é voltado para pessoas que não possuem renda e que o grupo familiar de baixa renda. Como ela possui uma pensão, ela não vai ter direito ao BPC. Certinho. Ainda falando, né, sobre a questão da revisão, do que a gente chama de pente fino, né? Essa operação começa efetivamente agora, no mês de agosto, né, doutor? Se por acaso a pessoa que passou, esse beneficiário passou por essa operação e perdeu o benefício, né? A partir de então, o benefício foi negado, bloqueado, ainda dá tempo de recorrer mesmo assim? Dá. Se, após todo o procedimento da revisão administrativa, o famoso pente fino do INSS, o benefício deste beneficiário específico foi cessado, foi cancelado, ele pode sim recorrer judicialmente para ter de volta o seu benefício. Então não está perdido, né? Procura aí um advogado especialista em direito previdenciário da sua confiança para tentar restabelecer na justiça. Muito bem, é um assunto amplo, como você viu, né? Várias dúvidas chegaram aqui no nosso WhatsApp. Agradecer então a sua participação. Volta e meia, o advogado vai voltar aqui, viu, doutor? Vai voltar sim para a gente trazer outras informações que a gente viu que é uma lacuna aí de informação que a sociedade merece aqui no nosso Mulher Demais, tá? Vou deixar aqui o Instagram do doutor Edivanildo, tá aqui na tela, @EdivanildoADV, @EdivanildoADV, até que ele volte para cá e que você possa tirar dúvidas com ele também, advogado especialista em direito previdenciário. Muito obrigada, viu, doutor? Seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa e até a próxima. Obrigado, Bruna. Até a próxima. Até mais, obrigada.